do ciclo de conferências das Mercês, fazer memória, pois no ano passado, de setembro a novembro, nós tivemos as 5 primeiras conferências, o primeiro ciclo, e foi muito boa a participação das pessoas e muito boa a interação também entre os conferencistas e o público. Realmente foi um momento, eu poderia dizer assim, de graça para todos nós. E o Instituto Histórico Geográfico do Pará, desde o primeiro momento em que a gente propôs essa parceria, ele então abraçou esse projeto conosco e contribuindo com os seus membros, nos ajudando em tudo que era necessário, eles nos ajudaram a organizar esse ciclo de conferências, que teve momentos bem interessantes, como a parte da música, a música feita aqui na Igreja das Mercês, no século XVIII, no âmbito da formação de religiosos, no âmbito do canto-chão ou canto gregoriano. Falamos do Padre Antônio Vieira, falamos de certos aspectos da arquitetura funerária da nossa, do cemitério da Soledade, certos símbolos que remetem à fé cristã, com a professora doutora Paula. Também tivemos uma reflexão sobre esse complexo dos mercedários e a cabanagem, e fizemos memória de toda a história da devoção a Nossa Senhora das Mercês, ao longo dos séculos, com todas as suas tipologias iconográficas e todo o seu sentido teológico que vai evoluindo até hoje. Estamos começando hoje o segundo ciclo e a primeira conferência nos é, por assim dizer, oferecida pela professora Rose Norá. Depois teremos a professora Sarges, que aqui está presente, representando o Instituto Histórico Geográfico do Pará. Teremos a participação também de outro membro do Instituto, o jornalista, Valber da Silva. Temos a presença de um economista que vai nos falar de certas peculiaridades históricas da nossa economia regional. E também aqui temos a presença de um professor de física que vai nos falar dessa fronteira entre a física, o universo e a fé cristã. E eu vou poder também tratar do assunto de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, como um fenômeno evangelizador, mas também cultural no século XVI, que marca, a nossa vida continental. Nesse lugar que marcou a identidade da cidade, porque imaginem como essas imagens nos ajudam a entender como este lugar era uma referência para quem chegava, a Belém. Quem chegava em Belém via logo esse conjunto, essa igreja, esse convento, que continuam desafiando a história, com boas perspectivas próximas de restauração, de reforma, como dizemos. Hoje vamos falar de fortalezas e talvez alguns que frequentam a igreja me perguntem, mas por que tratar de fortalezas no ciclo de conferências? E é muito importante a gente recordar que a história de Israel é marcada por esse encontro entre fé e fortalezas. Por exemplo, no deserto dito do Negev, no sul de Israel, a gente encontra essa cidade fortificada, uma verdadeira fortaleza desse período, que é o segundo período de ferro dentro da cronologia bíblica, é a cidade Tel Arad.
E vejam que interessante, fica bem aqui, né? Pertinho ali do Mar Morto. E dentro dessa fortaleza, contra as prescrições da época, nós encontramos um pequeno templo. Um templo que, de certa forma, é até ecumênico, né? Porque vocês veem que tem 2 altares de incenso e 2 estelas que representam as divindades. Então, um deles é para Yahvé e o outro é para um deus pagão. Ou seja, nós temos uma população militar que crê em Deus, invoca o seu Deus e acredita que a fé nos ajuda a manter a nossa posição e a proteger a nossa terra. Esse encontro de templo, lugar de culto e fortaleza é muito interessante, é fortemente presente na arqueologia bíblica. Só que seria uma ideia da época, né? O altar dos sacrifícios, e depois os interessados no culto entravam nessa pequena capela onde se encontravam os altares de incenso e a iconografia da divindade. Se nós pensarmos no Templo de Jerusalém, na época de Jesus, do lado dele tem uma fortaleza, a fortaleza dita Antônia, construída por Herodes, que faz parte, inclusive, da geografia, do ambiente bíblico dos evangelhos. Aqui nós temos vamos dizer, um modelo dessa fortaleza a partir dos achados arqueológicos. Fica no Museu de Israel. Ao longo da história cristã, fortalezas e igrejas sempre se encontraram. Monte São Michel, ali entre a Normandia, né, e a Bretanha, e São Miguel aqui já está bem vestido caracteristicamente como um cavaleiro, né? É um lugar que nos deixa claro, que nos revela como essas duas realidades andam juntas. O homem que crê faz a sua parte, constrói os muros, coloca as armas, se protege, mas invoca a Deus, que é também Ele a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso socorro. Aqui é uma imagem bonita, medieval, do Monte São Michel, em pleno cerco, ele sendo cercado e atacado, né? No norte da Itália, sempre sob o patrocínio de São Miguel, temos a Sacra de San Michele, perto de Torino, e da mesma forma a gente percebe, sem muita dificuldade, a união entre o aspecto de fortaleza, de proteção, e aquele de fé, de culto, de invocação de Deus. As ordens militares, ao longo de uma parcela da nossa história cristã, também se caracterizaram por reunir esses dois elementos no seu modo, podemos assim dizer, singular de existência. Por exemplo, em Portugal nós temos a famosa fortaleza, onde tem uma belíssima igreja dos Templários, lá em Tomar, do século XII. Dentro da fortaleza temos essa igreja muito, digamos, característica e muito rica em matéria de ornamentação. Essa mesma ordem foi absolvida e absorvida pelo pedido do rei Diniz. Com a permissão do Papa, ela se transforma na Ordem de Cristo. E vejam que não é à toa que o símbolo da Ordem de Cristo marca as caravelas portuguesas que enfrentam os oceanos, levando, por assim dizer, ao encontro as culturas.
O próprio Pero Vaz de Caminha, quando escreve no dia 26 de abril, ou melhor, quando escreve se referindo ao dia 26 de abril, ou seja, a data da primeira missa no Brasil, ele escreve dizendo: ali estava com o capitão Pedro Álvares Cabral a bandeira da Ordem de Cristo, com a qual saíra de Belém, não Belém do Pará, mas de Belém, lá em Lisboa, aonde também tinha uma igreja de Nossa Senhora das Graças, onde Pedro Álvares Cabral participou da missa antes de embarcar com a sua tripulação. Dom Manuel I nomeou em 1499 Pedro Álvares Cabral como fidalgo do Conselho do Rei e cavaleiro da Ordem de Cristo. E a nossa cidade de Belém do Pará, a nossa professora conferencista bem sabe, também é marcada por isso desde o início, uma fortaleza e dentro dela uma capela. Agora apresentamos a conferencista, arquiteto urbanista, doutor em ciência na área de geoquímica e petrologia, mestre em ciências da arquitetura, especialista em restauração e preservação do patrimônio arquitetônico, atuou como diretora do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e diretora de projetos da Secretaria de Estado e Cultura do Pará. Foi diretora de Patrimônio Histórico, Fundação Cultural do município de Belém, gerente de projetos da Fortaleza de São José de Macapá. E é nossa vizinha, uma vizinha amiga, né, com quem a gente pode conversar, partilhar e que a gente sabe partilha de um mesmo sonho. Hoje representa o Instituto Histórico Geográfico aqui conosco, a pedido da presidência do mesmo instituto, a professora doutora Maria de Nazaré dos Santos Sarges, que nos brindará em breve com uma conferência sobre Antônio Lemos, sócia efetiva do mesmo instituto, na cadeira número 65, que tem como patrona Maria Anunciada Ramos Chaves, uma personagem formidável, né? Quem conheceu, espetacular, né? Membro da Comissão de História e da Diretoria do Museu, vem representar este instituto nesta noite. Este instituto que está se preparando também para entrar em obras, né? Daqui a pouco ele vai fechar suas portas e vai também ele ser restaurado, né? Eis o nosso objetivo. Coloquei uma foto do almoço desta quarta-feira. Nosso objetivo é gerar comunhão, de todos os modos, né? A comunhão se faz em torno da mesa, num bom almoço. A comunhão se faz também numa bela conferência, numa noite em que nós vamos conhecer melhor a nossa história, a nossa cidade. E assim nós queríamos convidar a professora conferencista para vir aqui, tomar o seu lugar e nos oferecer uma parcela daquilo ao qual ela tanto se dedica ao longo desses últimos anos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar presente. Que Deus abençoe essa nossa noite. Queria, olhando para Nossa Senhora das Mercês, consagrar a ela essa nossa noite. Que Nossa Senhora das Mercês cuide de nós. Que Nossa Senhora das Mercês faça crescer sempre em nossos corações o amor pela verdade, o amor pelos irmãos. Que assim seja. Amém. Tenho que lhe dar o microfone. Se ela puder colocar aqui perto. Ah, porque ele vai gravar. Vai gravar. Né? Tá ótimo. Tá bom? Boa noite a todos.
É um prazer estar aqui, é uma honra atender esse convite tão gentil do Padre João Paulo. Ele já tinha me convidado no ano passado, mas a gente não conseguiu alinhar as agendas. Eu vou me sentar aqui e realmente eu não gosto de dizer não para o Padre João Paulo, né, que eu temo. É porque ele é muito gentil e a gente, como ele falou, nós temos nesses anos compartilhado um grande sonho que é restaurar esse complexo como um todo, né? É um sonho que não é só meu, é um desejo de todos nós. Nós temos um grupo aqui do LACORE, né? Eu não sou a única e, sem dúvida, é uma trajetória que nos une. Quando ele pediu para eu conversar sobre esse assunto, eu vou me posicionar, deixa eu me encontrar. Eu entendo que a gente está conversando entre amigos, né? Deixa eu tentar enxergar onde eu vou ficar. Eu pego uma estantezinha para vocês. Para eu enxergar a tela? Por que a gente bote um pouquinho mais para cá? Não, eu acho que talvez eu fique mais aqui. Pronto. Não, aí eu tenho como olhar, né? Acho que pode ser melhor. Bom, vamos voltar, tentar por aqui. E aí ele me pediu para falar de um tema que eu realmente gosto muito. Então tentei, para conversar com vocês, primeiro destacar, eu sou arquiteta, né? Não sou historiadora. A minha amiga Naná está ali, a gente já trabalhou juntas, mas eu sou uma arquiteta que estuda as fortificações militares por um interesse que iniciou há muito tempo e foi numa aula na Faculdade de Arquitetura e o professor Jorge Derenge, com slides, então superintendente também do IFAM, levou vários slides e apresentou a Fortaleza de São José de Macapá e o Forte Príncipe da Beira, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia. E é impressionante como certas coisas acontecem na nossa vida, a gente nem imagina o que aquilo vai se desdobrar lá na frente. Eu nunca esqueci aquelas imagens do Derenge. Passaram-se anos, eu fui morar em Macapá, por sinal, já trabalhava com Naná, depois fui para Macapá, e cheguei lá, me deparei com a Fortaleza de São José de Macapá, me deu aquele retorno. Cheguei e me apresentei e pedi para ser voluntária na Fortaleza. Estava em obra. E aceitaram. Depois eu já estava como gerente, voltei para Belém, e quando eu cheguei na UFPA, nós não tínhamos muitas opções de doutorado na área de patrimônio, e na arquitetura, e menos ainda em patrimônio. A Thaís Sanjá, que é minha colega do LACORE, minha amiga, me sugere fazer os meus estudos nas geociências. Eu achava um absurdo. Como é que eu vou estudar? Eu não tenho nada de geologia. Eu nem gosto assim de química. Não vai dar certo isso. E comecei a frequentar. E a geologia é um campo apaixonante também. E eu vi que, na verdade, a arquitetura e geologia estão intimamente ligados, né? Todos os materiais que a gente constrói vêm, de alguma forma, da natureza, transformados ou não, ou menos ou mais transformados, mas vêm. E aí, que tema eu vou trabalhar lá? Primeiro, vamos fazer argamassa e tal, mas não me chamava a mesma atenção, e eu devo a ela a ideia de trabalhar com as fortificações. E realmente esse estudo ele começa com essa conexão. Então, é óbvio que quando você vai estudar o patrimônio, você tem que entender a tipologia arquitetônica, mas entender como aquilo se dá. Eu não vou falar de fortificações, inclusive eu queria parabenizar o padre, porque a sua introdução foi perfeita, né? E muito interessante, muito instigante. E, de fato, nas fortificações é extremamente comum
nós encontrarmos as capelas, os espaços de reflexão, né, de conexão com o sagrado, que é necessário, né? Em qualquer guerra, e infelizmente o mundo nunca se separa totalmente delas, se nós não tivermos essa conexão com o sagrado e com a fé, fica muito difícil de superar qualquer desafio. Então, de fato, é isso. E aí, com o tema que a gente conversou, era a rede de defesa da cidade de Belém, mas com especial atenção ao Forte São Pedro Nolasco. Bem, as origens, aí eu tenho que me levantar. As fortificações militares, elas vêm realmente desde a pré-história até os tempos modernos. É óbvio que a forma de construir e as tipologias de defesa, elas se modificam com o tempo, elas se transformam. Isso está muito ligado com também a evolução da artilharia, né, o sistema de artilharia, né, a balística, e como isso e o alcance dessas proposições. E, ao mesmo tempo, com uma enorme capacidade de adequação aos sítios. Então, em geral, as fortificações militares estão em lugares muito bonitos, porque elas são estrategicamente localizadas em locais que você tem que ter uma perspectiva visual ampla. Isso, por si só, já traz para esse conteúdo um lugar especial, né? Elas servem de defesa, de proteção, de conquista, né? De marcar o território. Não necessariamente as fortificações entram em conflito, muitas vezes elas são construídas e pela presença delas, a gente diz assim, elas foram tão eficientes que elas não precisam entrar em combate, porque marcam o território, e ao mesmo tempo elas também estão ligadas com o papel econômico, né? Lugares com forte apelo econômico também acabam sendo servidos por fortificações. E essa integração com a paisagem e terrenos circundantes faz com que os territórios instalados sejam muito interessantes, né? Outra questão que não é muito a minha pesquisa, mas muitos historiadores têm caminhado, pesquisadores, antropólogos também têm caminhado por um trabalho, que é essa conexão com as comunidades, porque, em geral, são estruturas monumentais e tem que ter uma mão de obra quanto a isso, né? Então, quem é que faz o corte desde a matéria-prima, quem faz a remoção desse material, quem produz? E essas conexões muitas vezes estão relacionadas com uma produção do conhecimento externo, mas uma conexão muito próxima com comunidades originárias. Então, há muitas pesquisas também nessa linha, né? E aí tem variedades de forma, pode ser desde a terraplanagem, relacionando locais de proteção, considerando o terreno, até estruturas complexas projetadas para fins ofensivos e também defensivos, né? Então, genericamente, todos os trabalhos e obras de defesa militar de uma vasta área, de um país, de uma região ou de um local, estão dentro desse escopo de fortificação. E dentro dessa tipologia, você vai ter vários tipos de fortificações. Uma fortaleza, em geral, está relacionada a uma estrutura que tem várias outras lhe servindo. Algumas não são fortalezas, a gente chama a fortaleza, o baluarte, e nem sempre é uma fortaleza. Então, tem várias terminologias e não necessariamente a forma como ela é conhecida indica, de fato, a terminologia compatível com aquela estrutura, né? Quando nós falamos também da arte de fortificar ou da ciência de fortificar, porque tem muito de ciência, tem muito de geometria precisa, por sinal, de patrimônio histórico que nós trabalhamos, em geral, há muita diferença no desenho, as paredes não estão alinhadas,
Mas as fortificações militares isso não pode ocorrer, porque o ângulo de uma cortina, o ângulo de um baluarte, mal executado, pode gerar um problema sério, né, que é uma canhoneira, ao invés de atingir o alvo que se deseja, se auto-comprometer. Então, a engenharia militar, quando ela vai se desenvolvendo, ela é de uma precisão impressionante. E quando nós vamos fazer esse levantamento de campo, os ângulos são muito bem desenvolvidos e perfeitos, né? Então, realmente é um termo abrangente que engloba não só as fortalezas, mas todos os meios e obras de valorização do terreno para fins defensivos, né? O que a gente pesquisa sobre as fortificações da Amazônia, fazendo esse recorte? Técnicas e sistemas construtivos, experiências e tratados que são traduzidos e aplicados e foram construídos aqui de diferentes formas, os materiais disponíveis locais e muitos deles trasladados e que foram aplicados aqui na Amazônia, as rochas, as argamassas com suas composições antigas e novas, as tijoleiras cerâmicas, os processos de deterioração, principalmente biodeterioração, a história e memória, as técnicas de conservação e restauro e, mais recentemente, a gente tem trabalhado bastante com a reconstituição digital. Para isso, tem que se debruçar nos tratados da evolução da engenharia militar, que é uma parte que a gente faz, né, para poder entender. E no Brasil, essas fortificações, elas iniciam realmente do litoral para o interior. As capitanias donatárias, elas já tinham sistemas defensivos. Quando eu falo sistema defensivo, pode ser até paliçada, pode ser uma estrutura de madeira, que era o que se tinha no início, né? E gradativamente você vai evoluindo, se estabelecendo e fazendo, desenvolvendo obras mais consistentes, que nem nos terrenos, nas igrejas e outras edificações. Então, da mesma forma, isso ocorria. Com a União Ibérica, houve um aumento também de ataques de franceses, ingleses, holandeses, uma intenção também de penetração das bacias hidrográficas, principalmente aqui também no Amazonas. E aí as fortificações vão se desenvolvendo, desde a foz do Amazonas até o Rio Grande do Sul, com algumas concentrações, né? Então nós temos grupos de fortificações significativos no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco, mas também no Pará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, São Paulo e Santa Catarina. E, a partir das bacias hidrográficas do Rio Amazonas e do Paraguai, nós vamos ter, de fato, uma conexão muito interessante, que é a conformação do território brasileiro, em que os limites de fronteira, em geral, têm pontos significativos de fortificações estabelecidas, né? Nesse mapa, aqui é da região norte, não tem Tocantins, parte da região norte, mas a gente tem aqui onde vocês estão vendo vermelhinhas, são as fortificações que eu trabalhei na minha pesquisa do doutorado, mas aqui tem outras fortificações que existiam e as em verde ainda existem, ou tem vestígios, e destacado alguns pontos que estão em preto são as fortificações desaparecidas. Eu estou falando mais das fortificações, mas há outras estruturas defensivas, né? Haviam outros tipos de estruturas. E chegando aqui em Belém, na rede de defesa, é interessante observar que essa rede era em terra e no mar, né? Fluvial. Não só, principalmente pela Baía do Guajará, mas também pelo Rio Guamá. Então eu não trouxe aqui, mas a gente tinha também algumas baterias menores de campanha que se seguiam aqui o Carmo, na direção mais ou menos ali do Padre Guido, agora o hotel, e é ali onde nós temos o arsenal de guerra, tá? Então não é à toa que no final da Tamandaré tem canhões, né?
Canhão não chega em lugar nenhum sozinho e não chega por acaso. Então, se você encontrar um canhão numa praia, certamente ele não veio, ele não estava quando ele naufraga, ele vai para o fundo, não tem como, ele não vai boiar, né? Então, se ele está numa praia, se ele está no território, é porque ele está próximo de onde ele originalmente era instalado. E aqui, toda vez que vocês passarem, vou passando ali em Valdecães para frente vou indo para o aeroporto. Lá na base você vai encontrar canhões na portada. Por que tinha lá? Porque você tinha um sítio e lá tinham também nas proximidades fortificações. Então, toda a cidade ela tinha vários pontos de proteção, né? Então, começando aqui com essa planta de 1640, nós observamos, olhar aqui, onde eu aponto, tá, obrigada. Onde nós observamos, essa localização é exatamente o ponto onde nós estamos, né? Então, a cidade não tinha nada aterrado, e é muito interessante como nós tínhamos uma cidade muito bonita, né? Porque com o tempo ela vai se estabelecendo e ela vai sendo uma cidade praticamente protegida por muralhas, né? Por fortificações. E essas muralhas, elas chegavam muito próximas à praia. Então, nós tínhamos efetivamente praia, né? Acontece que com os aterros sucessivos e significativos, não é pouco, essa praia nós vamos, na verdade, adentrando a Bahia. Então, nós perdemos essa característica, mas a gente ainda consegue perceber isso no Forte do Castelo. Então, nessa área, nós temos, e claramente essa estrutura aqui diferenciada é do largo, os mercedários aqui, possivelmente a nossa primeiras ermidas, né, já aparecendo aqui, um possível enrocamento. É muito claro no desenho, isso daqui era um perfil laterítico, que é característico, né, da região, e de onde boa parte dessas rochas que caem na praia é igual como acontece lá em Mosqueiro. Ali no Paraíso, que a gente vê aquelas pedras, é a mesma coisa, aquele perfil ali, era como era aqui. E aí a gente tinha esse cotovelo, esse cotovelo aqui, porque já tem a praia. Então, não é à toa que a Rua da Praia é aqui a 15, né? Que essa área foi depois aterrada. E na ponta ali, a nossa origem lá com o Forte do Castelo. Então, claramente, você já vê que o bairro da Cidade Velha, a cidade já estava estabelecida, né? Mas que já o caminho aqui para Santo Antônio, que é outra base importante, já estava claro e já se começa a ocupar a região. Nesse detalhe a gente vê melhor o Mercedários, e aqui onde posteriormente seria construído o nosso Forte São Pedro Nolasco, ou Baluarte Nossa Senhora das Mercês. Não tem como fugir daqui, para caminho outro, né? A partir desse mesmo mapa, a gente vê o desenho do Forte do Castelo, né? Ele tinha 14 bocas de fogo, né? Nesse momento. Nesse outro mapa das defensas da Barra e Cidade do Grã-Pará, de 1724, nós vamos já encontrar várias edificações representadas nesse detalhe e esses diversos pontos em que a cidade mostra essa defesa, essa rede de defesa, que não era só aqui na cidade, mas também tinha no mar, na Bahia. Então, tem aqui, tem uma ilha, vou mostrar um detalhe já, tem uma ilha aqui do Papagaio, um detalhe dela melhor, nós vamos enxergar um fortim numa ilha aqui em frente, né? Tinha uma ilha que a descrição é bem interessante, quando eles se estabelecem, muitas vezes eles não conhecem a região.
E aí diz assim, tá nessa ilha chamada de Papagaio, que não é a mesma ilha de Papagaio que a gente tem hoje. Ele diz assim, que vai se esvaindo. Era uma ilha transitória, né? Então ela não, eles construíram, mas ela se foi e o que eles construíram foi junto. Isso demonstra que eles ainda não estavam devidamente familiarizados com a natureza, né? E aqui, infelizmente, uma das nossas maiores perdas, essa fortaleza, daqui a pouco a gente detalha um pouco mais. Se chama, embora esteja escrito fortaleza, ela não é exatamente uma fortaleza, né? Esse fortinho aqui, ele de fato existiu, tá? Porque a descrição, se alguém quiser, a gente detalha bastante isso nesse artigo. Alguns artigos do boletim do Museu de Geociências, a gente trabalha com uma linguagem bem acessível para popularizar o conhecimento. E aí, essa legenda, ela vem bem detalhada num desses artigos, e eles descrevem claramente o que existia e como seria a reforma. Então, ele realmente existiu, né? Às vezes, você tem projetos, mas nesse caso, fica bem claro que ele existia. Então, nesse mapa, a gente, num detalhe, vê a fortaleza, que ele chama, que é o Forte do Castelo, o baluarte Nossa Senhora das Mercês, que é o São Pedro Nolasco, a bateria de Santo Antônio, e aí a importância dos conventos, das igrejas, né, dessas estruturas com a sua conexão com a rede de defesa. É muito interessante como a cidade tinha uma percepção, né? Aqui aparece o colégio, na verdade, né? Santo Alexandre, aparece a matriz, ou Sé, né? O Santo Cristo. Então, tem aqui claramente os mercedários, né? A igreja, o convento e o Santo Antônio. Então, só para destacar daquele mesmo mapa, eu me perco aqui no ponto dele. Aquele mapa, né, mostra as defensas da Barra da cidade de Grã-Pará e a obra que se intenta fazer na reedificação do fortinho da dita Barra. Barra, dentro do contexto de uma área de mar ou fluvial, como aqui na Bahia, são dentro desse espaço fluvial, as correntes se estabelecem em determinados caminhos e em determinadas áreas há depósito de sedimentos. Isso faz com que, ainda que eu tenha uma grande distância, né, uma grande dimensão da Bahia, eu tenho áreas que são com esses sedimentos, ela tem condições de ser construída. Então, todos esses lugares, em muitos lugares, você vai ter uma fortaleza da Barra né? Da Barra da Bahia, da Barra aqui da Bahia do Guajará. Então, quando você lê esse termo Fortaleza da Barra, com certeza uma fortificação construída nesse contexto geológico. E aí ele vai falando, né, que fica na ilha fronteira, a Fortaleza Redonda, né, e fala que ela tem um risco preto, mostra a obra antiga e arruinada, e o de pontinhos, o que se propõe. Então, é claro que ficou muito evidente que nós tínhamos uma fortaleza numa dessas ilhas, aqui em frente. Aqui também tem uma outra publicação, se vocês quiserem acompanhar, que é a iconografia, que a gente fez um trabalho de identificação dessa localização. Você pegar no Google, aparece lá, mas a gente queria... Será que se a gente realmente confrontar a localização que aparece, que se suspeita que é lá, a gente vai de fato encontrar esse forte, né? Então a gente partiu do seguinte: vamos pegar os mapas antigos, obviamente eles não são 100% precisos, o território também modificou, mas vamos tentar fazer algumas aproximações para ver se isso é viável. E a gente fez isso com vários mapas,
mensurando as dimensões. Com essas dimensões a gente confrontava com as descrições históricas, que dizia há tantas léguas, há tantos palmos, e aí vai fazendo as transições para centímetros, quilômetros, metros, e aí a gente consegue fazer determinadas identificações, né? Então aqui aparece a Fortaleza da Barra, Valdecães, o sítio Pé na Cova, a Ponta do Una, um outro sítio mais adiante, uma bateria que ele vai dizer que é de Santo Antônio, né, o Forte São Pedro Nolasco e o castelo, que era o Forte do Castelo. Então a gente vai identificando, é o mesmo artigo, a gente sai fazendo essa projeção agora já com imagem de satélite, obviamente não fica 100% a aproximação, mas é bem claro que a gente consegue enxergar a proximidade das ilhas, e aqui vocês conseguem ver que, de certa forma, se tinha esse controle, a ideia de batimetria, né, da profundidade, e o posicionamento que você consegue estabelecer, de certa forma, próximo do território. E aí fomos mensurando e vai batendo com o possível local, né? Tem uma imagem, eu acho que eu não trouxe aqui, talvez tenha lá adiante, que é uma imagem que a gente fez sobreposição com diversas imagens de satélite também, né? Aqui o prospecto da cidade de Belém, que a gente conhece, muito reconhecido, né, do estado do Grão-Pará, de 1756, do André Schweber, e aí a gente vai ver claramente o Forte São Pedro Nolasco, né? E aqui, na outra ponta, o Forte do Castelo. Em recorte, a gente consegue ver ele em ponta, a torre da igreja ainda em construção, sempre uma bandeira que é significativa para identificação do Forte Português, e aqui também um detalhe em que a gente vê a ladeira do castelo, aqui do lado, né, subindo, o forte, a igreja de Santo Alexandre e a igreja da Sé em construção também. Outro mapa que a gente enxerga claramente, já bem claro, em 1753, o nosso Forte São Pedro Nolasco. E a Rua da Praia aqui e o Forte do Castelo. Portanto, nós tínhamos uma cidade, como bem lembrou o padre João Paulo, em que essas estruturas elas eram visualmente muito significativas, era o que se enxergava, era o que se destacava na paisagem, né? O Forte do Castelo. Vou agora caminhar por algumas dessas estruturas para a gente perceber que, embora ele esteja a nossa grande referência de fortificação, ele não é a única, né? E o Forte do Castelo, o que nós temos hoje, ele é muito transformado. Então, isso é muito comum em fortificações que foram bastante utilizadas, porque elas muitas vezes elas são arrasadas e quando elas são reconstruídas, elas são, digamos, melhoradas, atualizadas sob a ótica da artilharia. Então, ele vai passar por diversas transformações, né? Então, nessa planta aqui da Fortaleza da cidade do Pará, que é como se normalmente se vê a fortificação de 1696, a gente vai perceber que ele tem uma proposição, um risco para abaluartar. Isso é modernizar uma fortificação, trazendo baluartes que recebem canhões e que conseguem fazer uma conexão de artilharia mais moderna e eficiente naquele momento, né? Nesse detalhe dessa planta do forte, do Carlos Varjão Molim, de 1728, você percebe que pelo menos houve esse baluarte que nós não temos mais, né? A gente não vai ter mais esse baluarte aqui, mas se percebe algum movimento, algumas estruturas próximas do que nós temos hoje, né, na plataforma. Então, aqui é o fosso, um fosso seco, não é um fosso hídrico, que é justamente aquele da lateral da ladeira, né? E aqui a baía. Então, hoje, quando você olha o forte, a gente tem aqui o fosso, mas ele tem essa leitura arredondada, né? Então,
é muito claro que esse forte, o Fernando Marques, tem um trabalho muito bonito, e quando a gente visita lá o Museu do Encontro, os painéis são muito didáticos, mostrando todas essas transformações. Quando a pessoa tem paciência de olhar, ela consegue ver todo esse detalhamento. Então, eles fazem um trabalho muito bonito de investigação arqueológica associada à pesquisa histórica, iconográfica, e isso é bem claro no trabalho da exposição de lá. Então, hoje, algumas imagens desse forte, que é a nossa grande referência do que é uma fortificação militar, né? O fosso hídrico, a ponte, que é um elemento fundamental de conexão, né? E aí, eu gosto muito dessa imagem, que é a partir da feira, que é uma imagem que pouca gente conhece. E eu percebi isso porque eu uso na tela do meu computador e as pessoas perguntavam que cidade era essa. Nossa, é aqui em Belém. Se você for no domingo à tarde, na Feira do Açaí, você consegue ver isso. E eu gosto dessa foto porque ela mostra claramente aquela ideia que eu falei para vocês da praia. Então, os fortes chegavam realmente numa área que você tinha essa areia nossa é areia de rio grossa, amarelada, não é aquela areia branquinha, né? Mas é praia, nesse contexto é praia. E ele é um claro exemplo de como você tinha essa conexão da praia, da natureza com a cidade. Então, hoje, quando a gente vê o rio, a Bahia, nós chegamos, na verdade, aqui na estação, mas a gente nunca não tem mais essa conexão da praia que havia. Então, essa visão da nossa cidade, ela foi muito modificada. Mas essa daí é uma relíquia, e está lá, né? Aqui parte do nosso trabalho de organizar de fotos, né, e trabalhar com os desenhos a partir de fotogrametria, a retificação de imagens. Eu coloquei aqui o Forte do Castelo. Belém e sua rede de defesa em terra e fluvial. Então, nessa planta aqui, de 1791, é claro que a gente vai enxergar o forte, São Pedro Nolasco, e aqui, nessa área que é muito interessante, já aparece o Reduto de São José e o Baluarte de Santo Antônio. Então, tinha aqui como marco o convento de Santo Antônio, está aqui o Largo de Santo Antônio ali, muito claro. Aqui, convento Igreja das Mercês, e toda essa parte aqui Vamos falar um pouco do Reduto de São José. Então, quando a gente vai pesquisar as imagens e dar um zoom nelas, nesse detalhe da planta geral da cidade do Pará, do Teodósio Constantino de Chermont, de 1791, a gente vai ver esse reduto, e aí a gente percebe que ele tem um fosso, e esse fosso é hídrico. Esse fosso é hídrico, é diferente do fosso seco aqui do Forte do Castelo, esse fosso é hídrico. Então, há uma clara conexão com a geografia, né, com o terreno. Isso é muito interessante. E não é à toa que o Reduto é Reduto, o bairro do Reduto é Reduto. Então, o posicionamento dele a gente vê numa outra posição, né? Nessa vista aqui, nesse detalhe desse prospecto da cidade de Belém de 1784, Codina, a gente vai perceber o Colégio Santo Antônio. Então, o Colégio Santo Antônio está aqui. Havia nessa frente essa estrutura, dá para você ver a bandeirinha aqui, que é do Reduto, nessa posição, e toda uma muralha, uma cortina na frente. É diferente daquela primeira imagem que a gente mostra, que quando o desenho é meramente do perfil laterítico, é um tipo de representação. Aqui é muito claro que havia essa cortina, né? E havia essa praia aí. Essa divisão é basicamente na Avenida Assis de Vasconcelos, que é um outro marco visual quando a gente está olhando a cidade. Se você tem uma cidade com ruas estreitas e de repente você tem uma rua larga, pode procurar que aquilo provavelmente era uma área
mais aberta e, no nosso caso, era algum braço de rio que entrava. E não é à toa que quando alaga, alaga. Quando chove, quando a maré sobe, alaga. E ela é mais larga, né? É bem mais larga. A gente vai ver isso nessa outra imagem. E aí, o que vai acontecer com o tempo? Essa estrutura, não sei se eu coloquei aqui, não, acho que é que você tinha o baluarte de Santo Antônio, o reduto de São José, e depois eles são meio que conectados e formam a bateria de Santo Antônio, tá? São estruturas que elas nascem meio que separadamente, mas depois elas se conectam, né? Eles vão juntar, isso é descrito, né? Isso é descrito. E a gente vai catando, vai tentando, eu digo, a gente vai brincando, porque é uma delícia esse tipo de investigação. Essa planta é uma planta fantástica, é a planta da bateria de Santo Antônio, né, de 1825, e é muito rica. A Júlia está aqui, ela trabalhou comigo num artigo que a gente publicou no evento agora, está disponível, e foi muito interessante que quando a gente pegou essa planta e fez algumas sobreposições com algumas pistas, ela casou perfeitamente. Então, nós conseguimos encaixá-la. Eu não vou entrar muito em detalhes, se alguém quiser olhar depois em detalhes, tem esse artigo. Ela tem um caminho aqui, a gente conseguiu encaixar exatamente aqui o Santo Antônio, a via ali da Rua Santo Antônio, do Largo, ele encaixa com uma certa precisão, né? E aí a gente conseguiu enxergar que esse posicionamento aqui, essa entradinha, é onde fica a Assis de Vasconcelos. E aqui mais ou menos onde ficava o reduto, né? E aí a gente está fazendo aqui uma sobreposição, né, de pormenor. Nós fizemos várias projeções dessa planta em cima de outras plantas históricas, né? E a gente vai casando aqui como referência a igreja, o convento, né? E mais ou menos onde ela vai ficando, a gente vai encontrando aqui algumas posições. Fizemos a sobreposição com a planta. Então, gente, na verdade, a nossa cidade tinha essa frente amuralhada e aqui era uma praia, né? Então, depois foi aterrado, né? E aí, nesse caso, o convento de Santo Antônio, a igreja de Santo Antônio era a grande referência. Então, toda essa área que a gente vai ter de aterramento, e como referência lá tem ainda o igarapé que circundava próximo ao nosso ao reduto, né, e a bateria de Santo Antônio. O igarapé, hoje que sobra ali é o canal da General Magalhães. Então, você vai ter toda aquela conexão bem próxima, né? Fortes de planta circular, né? Então, são fortes muito interessantes, que eles também podem ser em terra ou em mar. Aqui tem o exemplo da Torre de Santiago do Salvador da Bahia, do Forte São Marcelo do Salvador também, o Torre do Bugio em Portugal, e a Fortaleza de Nossa Senhora das Mercês da Barra do Pará, que era na Bahia, né? Essa aí é uma pena, porque ela vai desaparecer de uma forma trágica, né? Ela vai explodir literalmente, vai para os ares, se guardava a pólvora, e aí tem o relato do histórico, né, 1947, na documentação dos jornais, diz, olha, houve uma descarga elétrica, explodiu, e ela vai literalmente para os ares. Né? E a gente também fez uma análise dela, da dimensão, do tamanho, de como que ela se desenvolvia, tem fotos dela, né, fotos, imagina, uma forte que é 9 de maio de 1947, explode, é uma imagem muito recente, né? Então, esse forte aqui já é um trabalho nosso de modelagem da Fortaleza da Barra, uma iniciação científica da Milena Moura, que trabalhou conosco, e a gente sai brincando, porque a gente não, eu digo, eu não trabalho, eu brinco. Outra modelagem, tem um videozinho, mas eu não trouxe, mas a gente tem se dedicado a entender essas lógicas, né? Prospecto, né, de Belém, mais uma vista, e como é marcante, né, essas estruturas, né?
como a gente tinha uma outra cidade. Aqui um detalhe da São Pedro Nolasco. Essa planta é uma planta muito importante, que ela, inclusive, nós usamos até hoje de referência no projeto, e aí mostra claramente a conexão do convento, né, com o forte. Muito claro. São Pedro Nolasco, né? Então, ele era uma estrutura que a gente chama codiforme, né? Um formato de coração, ele é um baluarte, né? Ele é um baluarte. Então, várias plantas que aparecem, a gente saiu pesquisando, trouxe para a nossa avaliação e realmente existem as ruínas, né? Foi aterrado com o trabalho da Estação das Docas, ele foi redescoberto, mas ele tinha só uma parte da ruína. E aí, com base nisso, nós temos vários estudos, vários alunos que fizeram pesquisas conosco, dos tipos de rochas, de tijoleiras, de argamassas que existem naquele espaço. É muito claro aqui o posicionamento das ruínas originais, inclusive das estruturas edificadas que existiam, e aqui alguns complementos que foram feitos propositalmente diferenciados, mas que buscaram restabelecer a leitura desse conjunto, mas como não havia, ela vai diferente. Olhando com uma imagem de satélite, a gente vai ver o formato muito claro do forte que existia, né? Ele vinha aqui, e é também interessante, quem tiver paciência, a exposição da Estação das Docas, ela é muito detalhada desse processo, ela é muito bem feita. E a paisagista, a Rosa Clias, quando trabalha esse projeto, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Rosa em São José de Macapá, ela trouxe para esse desenho aqui uma referência do posicionamento da guarita. Então, ela faz um projeto paisagístico que tenta restabelecer essa leitura arquitetônica do forte, né? Então, aqui a gente fez o levantamento, nós desenhamos todas as pedras remanescentes, as áreas de cinza são as áreas que foram recompostas, a gente reposicionou na área, né? Fez alguns estudos de proporção. Olha, eu não tenho mais o forte, mas eu tenho a igreja, então a gente sabe as medidas, nós tínhamos o levantamento, e pela também padrão, isso é uma vantagem, digamos assim, para quem estuda fortificações, é que os tratados, eles estão lá, a gente sabe quais são as proporções, é só a gente ter paciência e casar. E a gente fez a reconstituição dela em relação ao convento. Então, nessa imagem dá para a gente ver o convento, o espaçamento entre eles e como se descortinava o forte aqui à frente, né? Então, hoje, aqui nessa projeção, a gente vê o que tem de estrutura que sobrou, que foi essa parte aqui, e ainda o que se seguia, né, nas nossas reconstituições, e ele aqui posicionado. Então, essa era a localização desse forte. E toda essa área era praia, né? Chegava a Bahia aqui. Então, tem vários trabalhos que a gente fez de compreensão com o uso da iconografia, né? Casando esses posicionamentos, tentando entender cada etapa de construção também do convento e do forte. Aqui a gente estava brincando de fazer a sobreposição, né? Nesse caso aqui, a Bahia, na verdade, ela ainda vinha mais aqui à frente, né? Aqui a gente tinha um cotovelo, né? Literalmente um cotovelo, por isso que ele fica à frente aqui protegendo, e a praia servia muitas vezes como redente. Mas essa projeção que a gente fez para entender. Isso tem um outro, um artigo também que a gente fala justamente do baluarte do convento na implantação urbana. Tem uns trabalhos que a gente já vem desenvolvendo, a Júlia está aqui, ela tem 4 iniciações científicas com fortificações, agora está trabalhando com quartéis no mestrado dela. Aí fizemos análise das argamassas históricas, das argamassas de reconstituição, dos tipos de argamassa, que são de fração de raio-x para fazer a caracterização mineralógica, análise de traço provável,
E infelizmente a compatibilidade das argamassas hoje que se tem lá, o pessoal não está levando mais em consideração isso. Um outro aluno nosso, que foi o Cauê, ele fez essa modelagem, tem um videozinho. Essa modelagem aqui, são alunos de arquitetura, né, também que gostaram do tema. O Cauê vai para a USP num estágio verão, que ele ganhou um PIVIC, e a gente conseguiu imprimir em 3D. Eu tenho isso para a gente brincar também, didaticamente com as crianças, e dá para você perceber como é que é a igreja, o convento e a posição do forte, né, na proporção que a gente imagina. Então, o Forte São Pedro do Nolasco hoje, padre, temos isso, né, o projeto conectado, né, da Rosa, que é interessante, e eu achei bem bacana que ela faz uma proposição desse detalhe que as pessoas não associam, mas é uma referência à guarita, né, na ponta do forte. Mas aí, né, tem isso aqui. Isso é na área do forte. Nós somos testemunhas, né, a gente vê montando. E aí como é que fica depois, né, aqui? Porque usam a estrutura do forte que estava encoberto, que foi redescoberto, de suporte para as instalações temporárias desses grandes eventos. Então, toda a estrutura fica sobre as ruínas e as pessoas aqui assistindo sem ter noção da importância desse território, né? Aqui um dia desses eu saí, deixa eu tirar lá essa foto. E é isso que fica realmente sobre ele, né? Essa foto é de dentro do nosso pátio aqui, né, do Mercedários, e tem 4 canhões dentro do convento, né? Por que tem canhões dentro do convento, dentro daquela lógica, né? Então, obviamente, essa relação é muito clara e a gente tem. E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês o que eu falei, que a gente faz o que gosta e brinca, né? Então, nós fizemos numa das atividades da Semana de Museus, com o Museu de Geociências do professor Marcondes Lima da Costa, que foi meu orientador de doutorado. Eu não digo nem foi, ele é meu orientador, porque a gente não tem ex-orientador, né? A gente tem orientadores. E aí a gente fez uma proposta para a turma, os meninos, vamos pensar em jogos para levar para as crianças brincarem e tal. Isso aí foi ideia dos meninos, dos nossos alunos. Eles propuseram criar os bloquinhos que representariam as pedras, isso aqui é a ideia deles, né, fazendo a projeção. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos comprar EVA, é bom que a gente fica aqui no comércio, desce, corre, vai comprar. E aí foi muito legal, porque a gente levou a planta, levou os bloquinhos, contava a história, as crianças iam fazendo, e os pais perguntavam o que era, a gente dizia onde era, e as crianças pediam para vir conhecer o forte que a gente tinha levado na praça. E foi muito rico. Aqui é uma turma de geologia com o professor Marcondes, no Forte do Castelo, aprendendo os tipos de rocha dentro das estruturas edificadas, né? Então, eu fico muito feliz com essa imagem, porque eu percebi que, de alguma forma, a minha aproximação, assim como também Thaís e outros arquitetos que trabalharam lá, a nossa aproximação com eles fez com que também eles passassem a olhar a geologia de outra forma. Então, é muito interessante. A gente também faz essa visita na Basílica. A Basílica, para você que quer uma aula de geologia de tipos de rocha, pode ir para a Basílica, que é uma riqueza só, e é lindo, né? E aí, mais um detalhe, né? Uma outra ex-aluna nossa, a Fernanda, literalmente a gente estava brincando e contando histórias, né? Um resumo de vários alunos que já passaram com a gente, né? A Jamile, o Ariel, o Cauê, o Lucas, a Júlia, a Milena, a Júlia, né? A Daiane e a Daniele agora que estão conosco, que são temas, esse aqui eu fiz um recorte apenas daqueles que têm se dedicado ou trabalhado de alguma forma com esses fortes, tá? A todos que fazem com que a gente consiga pesquisar, trabalhar e seguir, e que tenhamos semeado. Muito obrigada ao Instituto Histórico, ao convite do Padre João Paulo, muito querido por mim e por todos aqui do Mercedários.
Agradeço a atenção de vocês e a gentileza de estarem conosco aqui à noite, numa sexta-feira chuvosa, mas espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição.